Jornal Hoje. Oferecimento maionese Hellmann's. Só 40 calorias por colher. Boa tarde. Boa tarde. O acidente com o voo da Air France. Avião que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris desaparece no radar a 1.200 quilômetros do litoral brasileiro. 228 pessoas estavam a bordo, a maioria brasileiras, entre elas 7 crianças e um bebê. No aeroporto internacional Tom Jobim, a companhia aérea montou um gabinete de crise para receber os parentes dos passageiros. Em todo o Brasil, as famílias estão em busca de informações. A gente só veio realmente confirmar para cair a ficha, né? E qual foi a informação que vocês obtiveram? Nenhuma ainda. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, acompanha de perto o trabalho das equipes de socorro. No aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, a expectativa é grande à espera de uma confirmação sobre o que ocorreu no voo. No último contato, a aeronave emitiu uma mensagem de pane elétrica. Equipes da Marinha e da Aeronáutica do Brasil refazem agora a rota do voo na tentativa de localizar o avião. E você vai ver ainda as imagens de um acidente. Um trio elétrico tomba durante a festa de um time de futebol no interior de São Paulo. E a final do concurso de talentos que atraiu a atenção do mundo. Susan Boyle fica em segundo lugar, passa mal e é internada num hospital na Inglaterra. O mundo acompanha o que pode ter sido mais uma tragédia da aviação. O voo 447 que saiu do Rio para Paris desapareceu. A Air France montou 2 pontos de atendimento para parentes e amigos dos passageiros. Um dos locais é um hotel da Barra da Tijuca. O outro é no Aeroporto Internacional do Rio, onde está a repórter Mônica Sanches, que vai dar as últimas informações para a gente sobre a lista dos passageiros. Já saiu essa lista, Mônica? Boa tarde para você. Olha, essa lista ainda não saiu, não foi divulgada para a imprensa, não foi divulgada em geral para toda a população. Mas essa lista já saiu nesta sala onde as pessoas são atendidas, até com apoio de psicólogos e médicos, para onde vão os parentes dos passageiros. Nesta sala existe uma cópia dessa lista e as pessoas estão tendo a sua informação confirmada. A lista vai para a Agência Nacional de Aviação Civil, mas a intenção é que essa lista só seja divulgada depois que todos os parentes e pessoas próximas tenham a sua informação em primeira mão, Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai acompanhar agora o que a repórter Tatiana Nascimento acompanhou durante todo o dia, que é a preocupação e a falta de informação de parentes que estiveram no aeroporto. O balcão da Air France no Terminal 1 do aeroporto no Rio amanheceu vazio e ficou assim boa parte da manhã, para nervosismo de quem chegava em busca de informações. Este rapaz queria saber do irmão, que viajava com a esposa, e conversa por telefone com o pai. Um gabinete foi montado para atender os parentes dos passageiros do voo 447. Funciona na administração da Infraero, um prédio anexo entre os 2 terminais aqui do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os parentes são levados para uma sala ali dentro, mas a imprensa não tem acesso. É possível ver a movimentação apenas por este vidro. Os parentes são trazidos para cá em micro-ônibus. Chegam apreensivos e a maioria não para dar entrevista. A senhora recebeu alguma informação? Este senhor veio em busca do sobrinho, Pedro Luiz de Orleans e Bragança, que pertence à família real brasileira. Mora em Luxemburgo, veio visitar a família e está desaparecido junto com o avião. As primeiras informações oficiais da Air France aos jornalistas no aeroporto só chegaram por volta de 10h30 da manhã. Um gerente da empresa foi o porta-voz. Então, o senhor tem informação sobre brasileiros no voo, a quantidade de brasileiros? Não tem essa informação, tá? Nós estamos agora, junto à Polícia Federal, consolidando a nacionalidade de todos os passageiros, tá? De momento não tem essa lista. O senhor confirma a informação de que são 7 crianças e um bebê a bordo? Confirma essa informação. Parentes também aflitos no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Tio e primo procuravam por André, um oceanógrafo que estuda na França. A gente sabe que ele estava nesse voo, a gente só veio realmente confirmar para cair a ficha, né? O telefone da Air France para contato com parentes das vítimas é 0800 881 20. Eu vou repetir, 0800 881
2020. Outras informações você também encontra na nossa página na internet. O comando da aeronáutica coordena desde a madrugada a operação de busca ao avião da Air France. Ao vivo de Brasília, a repórter Giovana Teles tem outras informações. Olá, Giovana, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. No momento, 7 aviões da Força Aérea trabalham na área próxima a Fernando de Noronha na tentativa de localizar o Airbus. É uma busca considerada difícil porque não se sabe o ponto exato onde o avião pode estar e é uma busca visual. Agora há pouco, o comando da aeronáutica divulgou uma nota em que diz que não houve registro de pedido de socorro e que o sinal do equipamento de emergência do avião também não foi captado. O ponto das buscas foi definido a partir do último contato da aeronave com os controladores de tráfego aéreo. O voo 447 da Air France decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 7h30 da noite de ontem, com destino a Paris. O último contato de voz via rádio com o avião foi feito às 10h33 da noite. O Airbus estava a 565 quilômetros de Natal e informou que entraria no espaço aéreo do Senegal. Pouco depois, às 10h48, o avião saiu da cobertura de radar de Fernando de Noronha. Até então, o registro era de um voo com velocidade e altitude normais. A Air France informou que 12 minutos depois, às 11 da noite, o avião passou por uma turbulência. Às 11h20, o Airbus não fez contato com o centro de controle como estava previsto. 6 minutos antes, de acordo com a Air France, a aeronave enviou uma mensagem eletrônica de pane. Teriam ocorrido perda de pressurização e falha no sistema elétrico. E como os radares da Ilha do Sal, em Cabo Verde, que fica entre o Brasil e a Europa, não registraram a passagem do avião, a Força Aérea Brasileira iniciou imediatamente os trabalhos de busca no mar a partir de Fernando de Noronha. A repórter Michele Rincon acaba de chegar à ilha e tem outras informações por telefone. Aqui em Fernando de Noronha foi montada uma base de buscas. Aviões caças partiram de Natal, Maceió e Salvador com destino ao arquipélago e um Hércules vindo do Rio de Janeiro está previsto para chegar no meio da tarde. O tráfego aéreo na rota Natal Fernando de Noronha é intenso. Os aviões de resgate voam a 3.000 metros de altura abaixo dos voos comerciais. Segundo a Capitania dos Portos de Alagoas, 3 embarcações da Marinha estão saindo de diferentes pontos do Nordeste em direção a Fernando de Noronha, mas só devem chegar aqui amanhã. Michele Rincon, de Fernando de Noronha, para o Jornal Hoje. Nós recebemos agora aqui no estúdio o especialista em segurança de voo, Jorge Barros, que é tenente-coronel aviador da Reserva da Força Aérea. Boa tarde, tenente. O avião está desaparecido há mais de 15 horas. Há chance de ter algum sobrevivente? Boa tarde. Há chance sim. A premissa básica dos órgãos de busca e salvamento é que há sobreviventes. Portanto, quanto mais rápido se chega à cena do acidente, maiores as chances de sobrevida. As aeronaves, elas possuem meios de sobrevivência, não só de evitamento de acidentes. Por exemplo, as esteiras infláveis por onde os passageiros rolariam se houvesse uma evacuação rápida no aeroporto servem também como botes que flutuam enquanto o resgate não chega. Mas, mais uma vez, é importante que os meios de busca cheguem o mais rápido possível no local. Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, pane elétrica, esse alerta foi emitido pelo próprio avião, pela máquina e não pelos homens. Essa pane elétrica pode ter sido causada por um raio? Olha, pode sim. A região por onde esse avião passa o Equador, né, no mundo, existe uma região chamada zona de convergência intertropical, que é onde as massas de ar se encontram, vindos do norte e vindos do sul. Essa região é tradicionalmente tempo ruim. E esse tempo ruim se reflete em forte turbulência e trovoadas, raios, né? A foto meteorológica da madrugada de hoje mostra uma linha dessas nuvens muito pesadas e mostra que o avião teria que passar em alguma dessas regiões. Essas imagens que nós acompanhamos são imagens de um modelo semelhante, né, à aeronave que se acidentou. Agora, tenente, esse avião voava a que altitude nesse momento? Segundo as primeiras informações, voava em cerca de 35 mil pés. 12 mil metros de altitude. 12 mil metros de altitude, e essas nuvens chegariam até 50 mil pés, o equivalente a 17 mil metros de altitude. Portanto, as nuvens ainda estavam mais altas que o próprio avião. As nuvens estavam mais altas que o avião. E nessa altitude, pode haver uma turbulência muito forte que possa ter causado uma pane elétrica? Olha, pode e é provável que tenha acontecido, porque esse modelo de nuvem, chamado cumulus nimbus, é característico
promover muita turbulência e muitos raios. Ok, nós vamos agora direto para Paris, ao vivo, com a repórter Sônia Bride, nossa correspondente que está lá. Sônia Bride, você nos ouve, você já está no aeroporto Charles de Gaulle. Sim, eu estou aqui em frente à sede mundial da Air France, que fica pertinho do aeroporto Charles de Gaulle. Aqui atrás você vê a pista de aproximação das aeronaves. E aqui na sede da Air France está montado o centro de crise. Esse centro de crise da empresa reúne médicos, técnicos, pilotos, todas as pessoas que podem ajudar a compreender essa situação e principalmente juntar informações que possam ajudar nas buscas. Aqui também está o centro de apoio às famílias dos pilotos e dos comissários de bordo, toda a tripulação da Air France. O clima aqui está bastante triste porque as pessoas perderam seus colegas e a empresa perdeu um avião cheio de passageiros. Para vocês terem uma ideia de como está o clima aqui, a assessora de imprensa que me conduziu até a sala do porta-voz para uma entrevista exclusiva agora há pouco, começou a falar do acidente, falar das famílias das vítimas e começou a chorar. As famílias das vítimas não estão sendo atendidas aqui. Elas estão num outro terminal aqui do aeroporto, para onde começaram a ser levadas desde cedo hoje. Nós acompanhamos, Sônia, neste momento. Elas foram recebidas bem cedinho. Sônia, nós acompanhamos imagens das famílias chegando ao aeroporto. Enquanto você estava descrevendo essa recepção, as famílias estão chegando ao aeroporto nessas imagens gravadas há pouco. E as autoridades francesas, Sônia, elas já se manifestaram? Sim, as autoridades não só se manifestaram, como neste momento o presidente Nicolas Sarkozy, acompanhado de 2 ministros, está lá conversando com as famílias aqui no aeroporto Charles de Gaulle, lá no terminal 2D, e prestando solidariedade às famílias. A França também já lançou um trabalho de resgate a partir de forças estacionadas na costa do Senegal, próximas a Dakar. Além disso, alguns aviões da União Europeia já se prontificaram a ajudar nesse trabalho das buscas, Sandra. Agora, vi que antes vocês estavam discutindo aí a questão do raio. O porta-voz da Air France, numa entrevista exclusiva agora há pouco, confirmou que essa é a principal suspeita, que os raios tenham provocado a pane elétrica e também do sistema de computadores. Isso impediu que a tripulação tivesse acesso a qualquer tipo de comunicação. E, além disso, ficou sem sistema de navegação numa zona morta do oceano, onde já perdeu a comunicação com o Brasil e ainda não entrou na zona de comunicação com a África. Sandra? Ok, Sônia, nós estamos aqui então com o especialista em segurança de voo, o Tenente-Coronel Jorge Barros. Tenente-Coronel, Sônia está dizendo então que numa entrevista coletiva há a grande chance de que de fato um raio tenha ocasionado esse acidente. Uma aeronave desse porte, ela está preparada para receber descargas elétricas? Olha, na verdade, toda noite dezenas de aeronaves iguais a essa ou semelhantes fazem essa travessia do Brasil para a Europa, Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, essa circunstância não é nova para a nossa aviação, nem para a aviação mundial. Há uma suspeição de alguma norma de segurança não ter sido corretamente aplicada, porque o comum é que as aeronaves desse porte atravessem essas zonas de tempo ruim, evitando os pontos, os núcleos onde a situação está pior. É a primeira hipótese que eu levantaria, assim, necessária de ser investigada ainda, é a norma de segurança. Será que todas elas foram aplicadas? Mas qual seria essa norma de segurança que talvez não tenha sido seguida? Olha, uma dessas normas clássicas é seguir ou acatar a previsão meteorológica. Essas nuvens, elas não surpreendem o piloto, elas já são conhecidas desde o momento da saída, né? A fotografia do satélite mostra não só a condição atual, mas o que é que vai acontecer nas próximas horas. E isso a tripulação precisa considerar. E ao longo do voo, ela vai acompanhando pela imagem do radar meteorológico a bordo da aeronave se essa evolução está acontecendo conforme se preveu ou não. É em cima dessa tese que eu acho que a investigação precisa seguir. Agora, senhor Jorge, vamos supor que, porque é uma suposição,
né, a suspeita de que possa ter sido um raio. Caso não seja um raio, que outras hipóteses o senhor pode levantar que podem ter causado esse acidente ou esse desaparecimento? Olha, uma das coisas que precisa se investigar, não necessariamente aeronáutica, mas é se essa meteorologia no Equador, na zona de convergência intertropical, está, digamos assim, piorando ao longo dos anos. Discute-se muito hoje o aquecimento global e as mudanças climáticas no planeta. Isso é clássico de mudança climática, quer dizer, ou a tripulação encontrou uma situação inusitada que até então não tinha convivido, ou essa situação corriqueira deixou de ser, digamos, prevista e praticada com normas de segurança. Ok. Tenente Coronel, o senhor falou agora há pouco das imagens do satélite. Nós vamos mostrá-las a seguir no próximo bloco, no nosso mapa-tempo, na nossa previsão de tempo. Nós temos essas imagens para mostrar para os nossos telespectadores. Tenente Coronel Jorge Barros, especialista em segurança de voo, então agora, num bate-papo com você, a partir do final do nosso telejornal, você pode acessar g1.com.br/jornal hoje todo junto. O Tenente Coronel vai conversar com os nossos telespectadores. Obrigado, boa tarde, professor. Obrigado. E você vai ver a seguir novas informações sobre a queda do avião da Air France. E ainda o flagrante do acidente com um time de futebol durante uma festa no interior de São Paulo. E Susan Boyle perde a final do concurso de talentos, passa mal e é internada num hospital da Inglaterra. Agora, pelo horário de Brasília, 1h31. A gente volta daqui a pouquinho. A terra não é vermelha, amarela ou verde. A terra é azul. E hoje, com mais de 36 milhões de clientes TIM, usando a maior cobertura móvel do Brasil e do planeta, a Terra nunca foi tão azul. É tempo de mentes sem fronteiras. TIM, você sem fronteiras. Prêmio Novare, o reconhecimento das boas iniciativas que melhoram a justiça brasileira, educação, meio ambiente, direitos da criança, defesa do interesse público e prevenção contra o crime. O tema do sexto Inovare é rapidez e eficiência da justiça. Magistrados, membros do Ministério Público, defensores e advogados inscrevam suas práticas até 30 de julho. Prêmio Inovare, a justiça a serviço do desenvolvimento do país. Eu não estou sozinho. Nesta jornada, que começou lá atrás, com meu pai, minha mãe, meu código genético. Eu nunca estou sozinho. Nesta terra do sempre, a vida segue seu curso. Às vezes calma, às vezes turbulenta. E eu vou em frente. Mas tem um detalhe, eu não vou sozinho não. Acesse com a Mil você não está sozinho.com.br. Esses atores não se contentaram em doar apenas seus cachês para a gravação desse comercial. Eles vão doar algo que não tem preço. Doando meus órgãos, a maior herança que eu deixo é a minha vida. O coração vai continuar batendo. Meus olhos vendo. Minha vida vai continuar em outra pessoa. Doar é o primeiro passo, mas não é tudo. Todos precisam fazer sua parte. Faça a sua. Solidariedade, a gente vê por aqui. Você não pode perder no Video Show o figurino pra lá de fashion de Patrícia Poeta, a musa do Fantástico. O dia em que Raquel, da novela Beleza Pura, invadiu o espaço de Camila em Caminho das Índias. Norma não vale nada, mas Abel gosta dela assim mesmo. Dira Paz e Anderson Miller discutem a relação de seus personagens na novela das 8. Os bastidores de um encontro de duplas caipiras em Paraíso. Nesta segunda, no Video Show. Um trio elétrico que transportava um time de futebol tombou ontem em Sertãozinho, no interior de São Paulo. 29 pessoas ficaram feridas. Os jogadores comemoravam a volta à série principal do Campeonato Paulista. Jogadores, comissão técnica e jornalistas subiram no trio elétrico logo na entrada da cidade. Mas o veículo não aguentou o peso e tombou numa curva pouco depois. Veja o momento do acidente. Entre os feridos, 2 jogadores, o zagueiro Dutti, que retirou o baço durante uma cirurgia ontem, e o atacante Wagner, que quebrou o braço. O motorista do caminhão disse que avisou a comissão que tinha gente demais no veículo.
Voltamos a falar sobre o desaparecimento do avião da Air France. Brasileiros de diversos estados também estavam no voo 447. Entre eles, 2 executivos da Michelin, fabricante de pneus. Luiz Roberto Anastácio, de 50 anos, presidente da empresa para a América Latina, e Antônio Augusto Gueiros, de 46 anos, diretor de informática da empresa. Do Rio Grande do Sul, o cirurgião plástico Roberto Correia Shen, diretor do Banco de Peles e chefe do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre, voava com a mulher e a filha. A família ia para a Grécia. A catarinense de Nova Veneza, Deise Possamay, de 34 anos, também estava no voo. Ela era funcionária pública da Prefeitura de Criciúma e iria fazer cursos na França. A cantora Juliana de Aquino, de 29 anos, morava havia 6 anos na Alemanha e tinha vindo a Brasília visitar a família. Muito abalado, o pai disse ter certeza de que a filha estava a bordo do avião, pois conversou com ela por telefone pouco antes da decolagem. A família de Hilton Jadir Silveira de Souza, de 50 anos, confirmou que ele estava no voo. Engenheiro da Petrobras e natural de Montes Claros, Minas Gerais, ele ia para a Alemanha a serviço da empresa. A Petrobras disse que só vai se pronunciar depois da divulgação da lista de passageiros. Nas 2 últimas décadas foram registrados pelo menos 19 acidentes graves envolvendo Airbus. Um dos piores aconteceu em São Paulo em julho de 2007, quando um avião da TAM tentou pousar no aeroporto de Congonhas. O piloto não conseguiu parar o Airbus, que saiu da pista, se chocou com um prédio e explodiu, matando 199 pessoas. Foi o mais grave acidente aéreo ocorrido no Brasil. Na história da Air France, um dos acidentes mais graves aconteceu em julho de 2000. Um Concorde que ia para Nova York pegou fogo e caiu logo depois de decolar do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. 114 pessoas morreram. Na rota Rio-Paris, a maior tragédia até agora aconteceu em julho de 73. Um Boeing da Varig caiu a apenas 4 quilômetros do aeroporto de Orly por causa de um incêndio a bordo. 122 pessoas morreram. Pousar na água é muito difícil, ainda mais com um grande avião. Essas imagens feitas por um turista numa praia de Comores, no Oceano Índico, mostram a incrível manobra de um piloto da Ethiopian Airlines. Ele pousou no mar depois que 3 homens sequestraram o aparelho. Das 175 pessoas a bordo, 50 sobreviveram. Um dos pousos mais bem-sucedidos já feitos na água aconteceu em janeiro deste ano em Nova York. Logo após a decolagem, as turbinas foram atingidas por pássaros e pararam de funcionar. O piloto percebeu que não conseguiria voltar ao aeroporto e fez um pouso forçado no rio Hudson. Todos os 150 passageiros e 5 tripulantes se salvaram. Bom, uma das hipóteses para a queda do avião da Air France de hoje, o voo 447, é o mau tempo, como nós conversamos há pouco com Sônia Bride, com o Tenente Coronel que estava aqui presente. Então vamos falar com Flávia Freire. Flávia, que informações você tem? Olha, Sandra, eu tenho aqui um desenho da aeronáutica que reproduz as condições do tempo na região onde o avião caiu no momento do acidente. Então a gente vai ver essas nuvens aqui, olha, nesse desenho, elas são resultado de um fenômeno que a gente conhece muito bem, que é a zona de convergência intertropical, que inclusive tem provocado muita chuva no norte e no nordeste do Brasil. Esse fenômeno, ele é formado por nuvens muito extensas, nuvens altas, chamadas de cumulonimbus. Isso ao longo de todo o Equador. É uma área de forte turbulência e também de descargas elétricas, que é tudo que um avião não gosta, né? Exatamente. Agora, Flávia, falando do tempo, esse mês começou gelado e não só lá na região sul, né? Não, no sudeste e no centro-oeste também, Evaristo. A gente teve hoje, fez 8 graus em Campo Grande, 12 em São Paulo. No sul fez 1 grau abaixo de 0 em Urubici, na Serra Catarinense, e 6 em Curitiba. A massa de ar frio ela é muito forte e vai desde a Argentina, e vai da Argentina até a região norte, provocando a famosa friagem. Agora, à tarde, a temperatura não passa de 12 graus em Curitiba, 20 em Campo Grande e 27 em Rio Branco. E amanhã o frio aumenta, pode fazer até 2 graus negativos no sul e 9 graus em São Paulo. A previsão de neve está mantida? Olha, por enquanto ela é muito pequena, viu, Sandra? Mas a gente vai ter geada aí, provavelmente aqui, olha, em boa parte do sul e também em São Paulo. E tem alerta para mar agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ondas acima de 3 metros. E como fica o tempo hoje no Brasil, Flávia? Bom, hoje pelo Brasil, eu vou mostrar aqui no mapa mais fácil da gente visualizar, Evaristo, do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso e do leste da Bahia até o Ceará, fica aberto sem nada de chuva. Na faixa que pega do norte do Rio até o Tocantins, uma frente fria deixa o tempo chuvoso. E os temporais vão continuar entre o Acre,
e o Piauí. Muito obrigada, Flavinha. Até logo. Vamos respirar um pouquinho? Vamos lá, Sandra. Lá? Então, vamos sair de assuntos tão tristes e tão difíceis. Vamos falar, então, da escocesa, que virou celebridade num concurso de talentos na Inglaterra. Continua sendo triste para ela, né, Sandra? Porque primeiro ela perdeu e depois ela foi internada. Ontem à noite, ela deu entrada numa clínica em Londres. Ela passou mal um dia depois de conquistar o segundo lugar no concurso. Susan, de 48 anos, está nesta clínica londrina. O diagnóstico: fadiga, exaustão e esgotamento físico e mental. O médico recomendou repouso a Susan, que chegou ao local voluntariamente. No final do programa de calouros no sábado, Boyle era a favorita. Elegante num vestido prateado, ela se apresentou cantando novamente a música que a levou à fama, I Dreamed a Dream, do musical Os Miseráveis. Foi mais uma vez aplaudida de pé pela plateia e elogiada pelos jurados. Mas foi o grupo de dança Diversity, formado por jovens, que levou o grande prêmio de 100 mil libras, cerca de 320 mil reais. Eles levaram ao palco uma dança cheia de acrobacias, ao som de um mix de rap e dance music. Na hora do anúncio, Susan não conseguia esconder o nervosismo e a expectativa. Diversity! Mesmo derrotada, elogiou os vencedores, desejando a eles o melhor. E ainda brincou dançando no palco antes de sair. Você vai ver a seguir o atendimento aos parentes dos passageiros do voo 447. E as novas informações sobre a situação lá em Paris. Agora, pelo horário de Brasília, 1h41. A gente volta daqui a pouquinho. Caminho das Índias. A antiga rivalidade entre Shankar e Opash aumenta cada vez mais. Shankar denunciou Bali no Conselho dos Comerciantes. Quer que Bali seja julgado. E essa história pode trazer de volta grandes segredos do passado. O pai mandando o próprio filho a julgamento. Não está certo isso? Lax, você tem que impedir isso. Nesta segunda, Caminho das Índias. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar e conhecer o que o país tem pra mostrar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Viaje nas férias. É bom para você, é bom para o Brasil. O concurso Procura-se um Príncipe termina neste sábado e a gente vai decidir ao vivo quem será o vencedor. Se você prefere o Bernardo, ligue para 0303 10 884 03 ou mande um SMS para 88403. Se o seu favorito é o Duan, ligue 0303 10 884 04 ou mande um SMS para 88404. Se prefere o Islander, ligue 0303 10 884 05 ou mande um SMS para 88405. Você também pode votar pelo nosso site. Procura-se um Príncipe ao vivo aqui na TV Xuxa. Eu não falei pro meu pai, mas eu tô desconfiado que o Unibanco 30 Horas tá sempre com a gente. Quando a gente vai na agência, quando meu pai liga pro banco, quando a gente vai no caixa eletrônico e quando ele usa o banco na internet. Pai, você já reparou que tá cheio desses bichinhos do Unibanco por aí? Que isso, filho? Isso é só na propaganda. Ingênuo. Camisas, flâmulas e botões tão raros que só podiam estar em um museu. Mania de colecionar. Mais de 5.000 objetos expostos, vídeos, aulas de futebol de botão. Até 16 de agosto no Museu do Futebol. A gente se vê por aqui. A General Motors americana entrou com pedido de concordata hoje na Corte de Nova York, a terceira maior empresa a quebrar na história dos Estados Unidos. A GM do Brasil ainda não se pronunciou sobre a concordata da matriz. E nós voltamos a falar sobre o desaparecimento do avião da Air France. A nossa correspondente Sônia Bride tem as últimas informações sobre as vítimas do acidente. Nós vamos conversar com ela ao vivo. Oi, Sônia.
A verdade é que a lista de passageiros não vai ser divulgada aqui pela França, simplesmente porque a legislação francesa proíbe que isso seja feito. Os nomes dos passageiros envolvidos em acidente aéreo não podem ser divulgados por lei. Por outro lado, as autoridades francesas estão fazendo um levantamento final da nacionalidade dos passageiros. E isso sim deve ser divulgado nas próximas horas. Mas o ministro do Meio Ambiente, que é também o ministro dos Transportes, o Borloo, agora há pouco ele disse que estima-se que entre os passageiros estivessem 60 brasileiros e 40 franceses. Os outros passageiros de várias nacionalidades, principalmente de países aqui da Europa. Sandra. Obrigada, Sônia. Bom, nós vamos agora ao Rio de Janeiro com as últimas informações sobre esse acidente com a repórter Mônica Sanches. Olá, Mônica. Olha, a informação que nós recebemos da Air France, dos representantes da Air France aqui no Brasil, os números são de 80 brasileiros no voo e 73 franceses e o restante de outras nacionalidades. São 216 passageiros, né? E, inclusive, neste grupo existem 7 crianças e um bebê, segundo informações da Air France. São 12 tripulantes. O comandante também, segundo informações da Air France, é um piloto experiente, com mais de 11 mil horas de voo, e o avião, o Airbus, começou a operar em 2005 e passou pela última manutenção há cerca de 45 dias. A Air France informou também que vai colocar um avião à disposição dos parentes que queiram sair aqui do Rio de Janeiro e ir para Paris, acompanhar de lá os próximos passos, né, as próximas informações sobre este acidente. O consulado francês também montou um posto de atendimento aqui. O prefeito Eduardo Paes esteve aqui no aeroporto porque o chefe de gabinete dele, Marcelo Parente, estaria e houve a confirmação de que ele estava mesmo neste voo com a mulher. E o governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que vai decretar luto oficial de 3 dias aqui no estado do Rio de Janeiro. Sandra. Obrigada, Mônica. Bom, todos esses dados, todas as informações, elas vão surgindo ao longo do dia e você vai acompanhar todas as informações sobre esse acidente durante a nossa programação e às 8h15, horário de Brasília, no Jornal Nacional. Até amanhã. Até amanhã. Jornal Hoje. Oferecimento maionese Hellmann's, só 40 calorias por colher.